Boa noite, irmãos. Confesso a vocês que eu estou com muita saudade do pastor Fabiano. Quem está com saudade do Fabiano aí? Está fraco? Está entendendo? Semana que vem ele está de volta. As férias é bom, faz parte, mas a gente fica com saudade, né? Sexta-feira eu encontrei ele, a gente conversou um pouco. Eu disse, Baga, que saudade de ti, saudade de tu voltar, tá com a gente, mas o descanso ele é de Deus e faz parte. Eu quero compartilhar algo com os irmãos nesta noite, que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 19. Evangelho de Mateus, capítulo 6, e o versículo 19. Todos acharam? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Quero te convidar a dar uma olhadinha aí no teu telefone celular para ver se está no silencioso, se está no modo, para que nada venha a roubar nossa atenção agora nos próximos minutos. Nós não vamos passar das 21.
Deus é soberano, irmãos, Ele tem o seu propósito, tem a sua vontade, e é muito importante nós entendermos o que nós estamos fazendo aqui. O que a gente vem toda semana, toda terça, todo domingo, vai na célula, discipulado, por que a gente canta essas músicas? Muito importante nós termos entendimento, a gente só vai desfrutar daquilo que a gente entende. A gente só vai obter o que há de melhor naquilo que a gente compreende. Então, essa noite eu quero convidar você para a gente pensar um pouco, olhando para o propósito de Deus, onde nós nos encaixamos dentro da história, qual é o nosso papel nesse momento, qual é a nossa função, o que nós devemos ser, o que nós devemos fazer, o porquê que somos uma igreja evangélica, o porquê que nós fazemos o que nós fazemos. Sabe, irmãos, e olhando para a vontade de Deus, para o homem, Deus tem um propósito com as famílias. Deus tem um propósito com o ser humano. Ele não nos criou simplesmente para a gente morar na terra e ser feliz e curtir, e depois crer que há um céu com ruas de ouro, lugar bonito. Não, Deus tem um propósito para cada um nessa terra. E Ele criou um casal para morar no jardim, e para viver se relacionando com Ele, para viver para a glória dEle. Então o casal está lá, ele se relaciona com Deus. Deus disse, vocês vão cultivar a terra, vocês vão se relacionar comigo. E aquele casal, irmãos, Gênesis fala que Adão e Eva, eles refletem a imagem e a semelhança de Deus. E todos nós sabemos que eles descumpriram uma regra, eles desobedeceram, e tudo aquilo que era tão bonito, tudo aquilo que era paraíso, eles viviam a realidade do céu na terra. Esse é o propósito de Deus, para que a gente viva a realidade do céu na terra. Mas como eles desobedeceram, irmãos, eles foram expulsos do jardim, nós conhecemos a história. Todo aquele domínio, aquela autoridade que tinha o homem, ele se perdeu para o inimigo. Então a terra virou no que virou. Os irmãos se mataram, multiplicou-se a iniquidade. A autoridade que era do homem não é mais dele, sim de Satanás. Então o homem, para se alimentar, tem que suar, do suor do teu rosto vai comer o teu pão. As irmãs, as mulheres, para ter nenê, sentir dores de parto. Ficou muito ruim, ficou muito complicado a vida. Então mais tarde, passam-se os anos e Deus então resolve poupar uma família para recomeçar ou continuar o processo e o propósito dele. Então vem os dias de Noé, a grande chuva, todos morrem, uma família sim é poupada. E os animais, um de cada espécie. Deus, ele não desistiu do seu plano, do seu propósito, de se relacionar com o homem através de uma família. Sabe, irmãos, até que o próprio Deus, ele desce na terra. Mesmo depois das águas baixarem e a família de Noé continuar, a iniquidade ela não fugiu, não foi embora, o pecado continuou. Deus continuou se irritando com a sua criação. As pessoas continuaram ofendendo, o povo continuou a ser desobediente, ser ingrato. E toda a história do povo de Israel, até que o próprio Deus decide descer na terra, através do seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único. O próprio Deus desceu através de Jesus para cumprir ou consertar aquilo que Adão não conseguiu, que é ser obediente, ser fiel até o fim.
Então a experiência, irmãos, do primeiro casal, da primeira família não foi boa, foi negativa. E o Senhor então nos manda Jesus. Para quê? Para novamente formar uma família. Para novamente resgatar aquela imagem e semelhança de Deus que foi perdida pelo homem. A terra não tinha mais referência, irmãos. Não tinha mais para quem olhar e enxergar Deus. Mas Jesus, ele veio e ele foi obediente, ele foi servo até o final. E interessante que depois que Jesus morre na cruz, assim como o de Adão, a palavra diz que do meio de Adão, do meio do corpo de Adão foi formada a sua esposa. Assim como Jesus morreu, de dentro de Jesus, através de Jesus, foi formado mais uma noiva, sua igreja. Então Adão, ele foi a imagem e semelhança de Deus. Sabe algo que é parecido? Mas Jesus, irmãos, em Hebreus fala que Jesus, ele é a expressão exata do seu ser. Jesus não é imagem e semelhança, ele é o próprio Deus que viveu na terra. E agora, depois da primeira experiência frustrada, em Cristo Jesus nós temos um novo testamento, uma nova aliança, um novo casamento, onde eu e você estamos inseridos e fizemos parte. Parece que está enfraquecendo a pilha aqui, Gugu. Acho que já vai acabar, está acabando, sem fio. Som, ainda tem, está nas últimas. Som, 1, 2, ainda tem, mas está fraco. Som. Agora a gente está moderno, então do celular ele consegue resolver o negócio. Glória a Deus. Irmãos, Jesus, ele veio para ser a expressão exata de Deus. Lembra aquela autoridade que foi entregue para Satanás, quando o homem desobedeceu? Jesus na cruz do Calvário, ele recupera a autoridade. Em Mateus 28, 18 diz que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus, ele recupera essa autoridade. E sabe para quem que ele deixa? Para sua noiva, para a igreja. Olha aí para o seu irmão, para a pessoa que está do seu lado, e diga assim, ó: você é mais poderoso do que tudo. Toda a autoridade foi dada ao Senhor nos céus e na terra, e Ele entregou para a sua igreja. Isso é muito forte, irmãos, isso é muito poderoso. Então, em que tempo, em que época que nós vivemos? Nós somos a sua noiva e nós estamos esperando o grande dia do casamento. Estamos num tempo de preparação. Sabe, irmãos, Deus, Ele tem toda a plenitude, toda a vida, todo o sentido. Tudo está no Senhor. Deus, Ele é a origem de todas as coisas. O homem, ele só encontra a verdadeira paz, verdadeira alegria somente em Deus. E mais nada, nem ninguém. E toda a plenitude de Deus, irmãos, está em Jesus. Toda a glória de Deus, toda a autoridade de Deus, Ele entregou para o seu Filho. E o interessante é que toda a plenitude de Jesus Cristo, Ele entregou à sua igreja. Então, quando uma pessoa que ela não conhece a Deus, ela precisa olhar para Cristo. Ela precisa olhar para a igreja. A igreja não é esse prédio que ficou muito bonito. A igreja somos nós, eu e você. Por onde nós estivermos, nós somos a igreja de Jesus,
Que responsabilidade que nós temos. O mundo, para chegar até Deus, irmãos, eles precisam ver em nós a plenitude que há na igreja, que é Cristo. E a plenitude que há em Cristo, que é o Pai. Você entende isso? Olhando para a nossa nação, irmãos, nós somos hoje 200 milhões de habitantes. E conta o IBGE que na nossa nação são 50 milhões de evangélicos. E meditando, sabe, irmãos, então 200 milhões para 50 é um a cada 4. Irmãos, um habitante do Brasil, um morador dessa nação, 1 a cada 4 é cristão. 1 a cada 4 tem toda a autoridade no céu e na terra. 1 a cada 4 é a igreja de Jesus, a noiva que está sendo preparada. 50 milhões em 200 milhões. Por que o nosso país está do jeito que está, irmãos? Qual é a autenticidade do cristianismo que hoje está sobre a igreja brasileira? Por que tanta corrupção, tantas chacinas, homicídios, feminicídios, suicídios, tantas mortes, tantas atrocidades? 50 milhões de crentes em 200 milhões. Com toda a autoridade nos céus e na terra. Sabe, irmãos, a gente não é que eu não tenha fé, que eu não creio, mas eu creio que a gente não pode mudar uma nação. Bah, Felipe, tu não tem fé, não. Sou meio realista, acho que em uma nação a gente não pode mudar. Mas a minha vida eu posso mudar. A sua vida você pode mudar. A sua casa você pode mudar. E eu creio que se uma nação pensar assim, aí sim, uma nação pode ser transformada. Uma igreja, irmãos, para transformar uma cidade, ela precisa de ser cheia de famílias restauradas. Somente quem é restaurado pode restaurar. Somente quem é curado pode curar. Então nós somos a noiva que está sendo preparada para o casamento. E aqui a gente lê as palavras de Jesus, e eu encorajo vocês a ler Mateus 5, 6 e 7. Mateus 5, 6 e 7 é a constituinte, é a legislação do Evangelho do Reino. São as leis dessa nova aliança. As leis do Novo Testamento, do novo casamento. Eu te encorajo, irmãos, a ler todas as Escrituras, mas meditar com carinho nas palavras de Jesus. Servem para nós, a sua noiva, sua igreja. Meditar e aplicar na sua vida. E aqui Jesus pergunta, por que vocês andam ansiosos? Por que vocês têm ansiedade, irmãos? A ansiedade, ele é o excesso de futuro, preocupado com o futuro. Por que vocês andam ansiosos? Quem vive com excesso de passado tem depressão. Quem vive com excesso de presente, irmãos, é estressado. Quem vive com excesso de futuro é ansioso. Deus não nos criou para ser assim. A noiva de Jesus não é assim. A noiva de Jesus tem um espírito de moderação, tem um espírito de equilíbrio. Por que ansiosos? Sabe, irmãos, aqui Jesus fala sobre alimentos, sobre roupas. Mas não é só isso, é por que a gente anda ansiosos por coisas da terra? Sabe, nós devemos meditar, ler a palavra de Deus e que a palavra, a gente tem a revelação, a gente precisa orar para ter a interpretação. Mas sabe, irmãos, Mateus 6 e 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça. Eu não sei, irmãos, mas quando eu leio essa frase que Jesus disse, parece que não precisa de revelação. Ela está muito clara. Buscar em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas
vos serão acrescentadas. Irmão, se a gente buscar o Deus em primeiro lugar, jamais vai faltar comida, alimento, roupa. Jamais. E porque, se Jesus ele fala sobre uma ansiedade de comida, por que muitas vezes outras coisas que não são básicas nos trazem tanta ansiedade, como uma carreira, como uma casa, como um carro, como uma insatisfação? Porque eu tinha um carro de 10 mil, agora eu preciso de 20. O 1.0 não dá, agora eu quero 1.6, do 1.6 eu quero uma caminhonete. E a gasolina está cara, preciso botar o kit gás. E a gasolina vai baixar, por que eu botei o kit gás? E nunca está bom. Por que andais ansiosos? Por que uma insatisfação? Por que nunca está bom? Paulo disse, se vocês tiverem o que comer e beber, estejais contentes. Contentamento, irmão, significa satisfeito. Quando a gente diz assim, não tenho roupa, não tenho sapato, não tenho bolsas, irmãs, sei lá o que, não tenho isso, sabe o que a gente está dizendo? A gente está reclamando contra Deus. Porque se a gente tem comida, irmãos, bebida e água, a gente tem que estar satisfeito. Ninguém podeis servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A riqueza, irmãos, Deus chama de Deus. Deus chama de Senhor. Por que você está ansioso? O que te causa ansiedade? O que tem pré-ocupado a tua vida? Noiva de Jesus, você tem toda a autoridade do céu e na terra. Jesus disse que as obras que Ele fez, nós faríamos as mesmas e ainda maiores. Toda a autoridade, irmãos, está sobre nós. Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para conquistar coisas? Não, para ser testemunha. Sabe o que significa testemunha, irmãos? Significa mártir. Testemunha significa mártir, uma pessoa que morre pela causa. Uma testemunha, eu vi. E nessa noite, uma característica de Jesus, que eu tenho meditado, e que Deus tem falado comigo, é a renúncia. Sabe, irmãos, muitas pessoas estão buscando alegria em coisas terrenas. Romanos 14:17 diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria aonde? Alegria aonde, irmãos? No Espírito. A verdadeira alegria, irmãos, está no Espírito Santo. Está numa vida espiritual, não nas coisas da carne. Por isso que bebida nem comida representa o reino. O reino de Deus. O reino de Deus é a vontade de Deus, é as coisas do céu. Nada cai do céu por descuido. Nada. Tudo que desce do céu é vontade de Deus para o seu propósito e para a sua glória. Deus está nos tornando, irmãos, uma igreja espiritual. Uma igreja que não olha para a terra como a prioridade, mas sim para a vontade de Deus. Uma igreja, irmãos, que não está preocupada em somente adquirir coisas, mas em fazer a vontade de Deus. E está disposta a renunciar coisas por amor dele. Jesus, ele renunciou tudo, irmãos. Ele renunciou o pecado e ele renunciou aquilo que ele tinha direito. Ele renunciou à glória de estar com o Pai. Ele foi obediente. E o desejo do Pai é que nós, como filhos, venhamos a crescer e a amadurecer e nos tornar semelhantes a Jesus. Semelhantes a Jesus. Jesus foi obediente. Jesus renunciou até o fim, até a morte e morte de cruz.
Qual é a autenticidade do nosso cristianismo? O que nós temos renunciado pelo Senhor? O que nós temos aberto mão? Abra comigo lá em 2 Timóteo, versículo 3. Nós somos sua noiva, a igreja. Para o mundo encontrar Deus, ele precisa olhar para a sua igreja, que vai encontrar Cristo. Jesus disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando o mundo olha para nós, irmãos, o que eles encontram? Deus, o caráter de Deus, é uma grande responsabilidade. É um grande privilégio, mas também uma grande responsabilidade ser sua noiva, ser sua igreja. E aqui em 2 Timóteo 3, diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Nos últimos dias, teriam homens, pessoas que seriam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Mais amigos dos prazeres, irmãos. Eu passo a acreditar que, segundo o IBGE, aqueles 50 milhões que se dizem os cristãos da nossa nação, têm algumas dessas características. Porque não pode, irmãos, um crente de verdade, servo de Deus, não influenciar outra pessoa. Se 50 milhões foram ano passado, esse ano tinha que ser 100 milhões pelo poder e autoridade que tem. Você consegue entender? Nós não vamos mudar a nação, mas nós vamos mudar a nossa vida. A minha pergunta é: quando a tua família olha para ti, irmão, quando o teu colega de trabalho olha para ti, ele enxerga Cristo? Ele enxerga Deus? Essa pergunta que o Senhor faz para mim, em primeiro lugar. O que ainda eu preciso renunciar na minha vida para me tornar parecido com Cristo? O que eu preciso deixar de lado? De repente tem um pecado que me atormenta, eu não consigo vencer. Quem sabe o Senhor já colocou coisas no meu coração para mim deixar de fazer, ou algumas coisas que eu preciso fazer para me tornar parecido com Jesus. Jesus, ele renunciou ao que tinha direito, irmãos. E ele convidou os seus discípulos a largarem tudo. Quando ele disse para Pedro: vem, segue-me, Pedro não estava em pecado. Pedro estava trabalhando, estava pescando, bem na dele. Jesus disse: vem e segue-me. Ser discípulo de Jesus, irmãos, vai custar coisas da nossa vida. Vai custar coisas que a gente gosta de fazer, coisas que a gente ama fazer. Mas, Felipe, tu está fazendo uma apologia ao sofrimento que cruza? Não, irmãos, não há prazer no mundo. Nós somos o povo mais feliz da terra, porque o que nós carregamos é eterno, ninguém pode roubar. Cara, pode chover agora na rua, pode ficar abaixo de 0, pode ir para 40 graus. A gente pode ficar de a pé. A gente pode ficar 15, 20 dias sem comer, porque os irmãos estão acostumados a jejuar. Nada pode roubar o que está aí dentro e o que está aqui dentro, irmão. É o Espírito Santo, é o poder que vem do alto. Nada vai roubar, irmãos, nada pode. Esse é o poder de Deus que está através do Espírito Santo na minha e na sua vida. Essa é a igreja gloriosa. Você crê nisso? Você crê, irmãos, que em nome de Jesus a gente pode vencer o pecado, a gente pode vencer as tentações, e que em nome de Jesus a gente pode largar muitas coisas para renunciar e servir ao Senhor conforme Ele quer. Sabe, irmãos, eu não sei quais são as tuas prioridades para
2020, 2021, não sei, mas em primeiro lugar precisa estar o Senhor, cara. Em primeiro lugar precisa estar Deus. Se você vai estudar, vai fazer uma faculdade, vai, irmão, mas vai para a glória de Deus. E quando você ganhar muito dinheiro, não se esquece do Senhor. Mas que esse recurso seja para missão, seja para investir no reino. Sabe, irmãos, nos últimos dias, irmãos, muitos homens têm sido mais amantes dos prazeres, e eu estou indignado. Eu estou indignado, irmãos, com o futebol. Tomara que o Grêmio e o Inter percam e saiam dessas competições, irmãos. Tomara que feche a arena e feche o Beira-Rio. Tomara que acabe esse futebol. Porque nas últimas 3 semanas, irmãos, quantos milhões e milhões de reais entraram nos cofres da arena e do Beira-Rio? E nós estamos lá na chácara todo mês fazendo um galetinho, indo nas igrejas, por causa de 50, 100 mil reais para concluir aquela chácara. Sabe, irmãos, eu não estou dizendo que a gente não vai olhar o jogo hoje, não se trata disso. Mas sabe, irmãos, não dá mais para admitir, tem coisas que isso tem que causar uma revolta dentro de nós. Não dá, irmãos, não dá. Milhões e milhões de reais, irmãos. Você já foi a Porto Alegre, você passa pela arena, na volta ali aqueles casebres, irmãos, o que é aquilo? 680 milhões de reais foi gasto para construir aquele belo estádio. E diz que o do Inter é mais bonito ainda. Eu creio. Sem grenalizar. Mas não dá, irmãos. Grêmio e Inter, as marcas que mais vende no estado, irmãos. É uma religião impregnada, que as pessoas se matam. Nessas horas muitos estão bebendo, se prostituindo, para ficar vidrado. E amanhã quantos milhões vão estar no Beira-Rio? Quantos milhões vão entrar nas bilheterias? E quantas pessoas precisando de Jesus, onde esse dinheiro poderia ser muito bem investido. Pronto, falei, não ia falar. Quanto o evangelho tem custado para nós, irmãos? 10%? O que a gente pode renunciar? Quanto que está pesando a sua cruz? O que a gente pode mais fazer? O que a gente pode deixar de fazer? O que Jesus tem ministrado no seu coração nesses dias? Será que não é hora de dizer chega para algumas coisas? O mundo está olhando para a gente, irmãos, encontrando a esperança que Paulo diz em Colossenses: Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em mim e em você é a esperança da eternidade, de Deus ser revelado à terra e famílias serem transformadas. Nossa alegria precisa estar no Senhor. É muito bom fazer parte da família de Deus. É muito legal, irmãos, muito top mesmo. Mas se a cruz de Cristo não está te custando nada, será que é a cruz? Nós não vamos abrir por causa do tempo, mas em Lucas 9, 23, Jesus disse: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo, negar-se a sua vontade, abandonar aquilo que desagrada a Deus. Resistir ao pecado, como diz em Hebreus, resistir até como se estivesse resistindo, você estivesse sangrando, até como se estivesse sangrando, irmãos, resistir para agradar a Deus. Abrir mão do direito. Quanto tem custado a sua cruz? O mundo ele está olhando para nós, irmãos. Deus tem um projeto para a família, Deus tem um projeto para a sua família. Deus quer salvar a sua casa. Nós queremos uma cidade transformada, sim. Esse lugar precisa estar repleto de famílias transformadas. Sabe? E na família nós vemos a exposição de Deus na terra. Deus, através de Cristo, através da igreja, através da família. Como está a tua casa? Como está a tua família? Ela tem a plenitude de Cristo? Sabe, irmãos, quando os filhos eles honram os pais. Quando o filho de um crente ele honra o pai, ele obedece. Sabe o que ele está refletindo?
a obediência de Jesus a Deus. Quando as crianças, os jovens que são ímpios, eles estão olhando para os nossos filhos nos obedecendo, eles estão vendo Cristo obedecendo o Pai. Quando os maridos que amam as suas esposas com amor sacrificial, sabe o que a gente mostra para as pessoas? O amor de Cristo pela igreja, que deu a sua vida por ela. E quando uma esposa, irmãos, ela se submete ao marido no Senhor, ela consegue passar para todas as mulheres do mundo, a noiva de Cristo que se submete ao seu senhorio. Sabe, irmãos, na nossa casa, nós podemos, irmãos, transmitir não somente a imagem e semelhança de Deus, mas a expressão exata de quem Deus é. Deus, Ele tem toda a plenitude, Ele entregou a sua plenitude, tudo que Ele tinha a Cristo. E Cristo, irmãos, Ele depositou a sua plenitude na igreja. Se nós dimensionássemos o tamanho do poder que eu e você temos, sendo a sua noiva. Agora, qual é a resposta que nós vamos dar para o noivo no dia do casamento? Irmãos, se Adão foi o primeiro homem e Jesus foi o segundo Adão, eu imagino que a igreja é a segunda Eva. Só que uma desobediência agora, irmãos, pode custar uma eternidade sem o noivo. Que resposta nós temos dado? Vamos morar com Jesus eternamente? Podemos tomar essa decisão hoje? Já? Sermos discípulos de Jesus e renunciar o que precisa ser renunciado. Dizer sim ao Senhor. Dizer sim ao Senhor, como se hoje nós estivéssemos no altar e o grande dia chegou, o casamento chegou. E a gente dizer sim, Senhor, eu não vou esperar lá no céu, não, eu já quero viver a realidade do céu aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque na oração do Pai Nosso, Jesus disse que venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sabe, irmãos, como Deus governa hoje no céu, Deus governa no céu, irmão, no céu não tem maldade, não tem pecado. Como Deus governa no céu, assim venha o reino nesse mundo que jaz do maligno. Esse mundo, irmãos, não é de Deus. Esse mundo é do diabo. Mas quando tem um crente que entende o que Jesus fez, que entende o que Deus fez através de Jesus, o céu desce, irmão. O céu desce na terra. E aí um que era drogado, dependente químico, vira um obreiro, vira um monitor, começa a salvar os outros. O cara está lá na porta, irmão, faz parte da acolhida da igreja. O cara passava lá na frente de casa. O cara traficava lá no bairro, irmão. É isso que Deus faz. O que a gente pode renunciar? Irmãos, a minha oração é para que Deus levante milhares e milhares de líderes nessa igreja. Porque um líder, irmãos, tem muitos seguidores. Milhares de líderes terão milhares de seguidores. Seguidor de Cristo. Cristo nos leva ao Pai. O Pai é o sentido da vida e nada mais importa. O que a gente quer, irmãos? Preocupado com as coisas da terra. Por que estamos ansiosos? Que a nossa preocupação seja o Senhor e as vidas que estão perdendo. E as vidas que estão indo para o inferno sem pagar pedágio. Pessoas se suicidando, pessoas se matando. E nós, irmãos, nós somos a sua igreja gloriosa. E a minha pergunta é especificamente para a tua vida particular. O que ainda falta renunciar? Mas, irmão Felipe, eu venho na terça, eu venho no domingo, eu vou na célula, faço o discipulado, dou o dízimo, levo o quilo do alimento. Certa vez um jovem disse isso para Jesus: o que eu faço para herdar a vida eterna? Tudo isso eu já faço, Jesus. Jesus disse: ainda te falta uma coisa.
Ele era rico. Vende o que tu tens e distribui aos pobres. Irmãos, eu não sei se tem um rico aqui. Acho que não. Milionário assim, sabe? Mas o que ainda te falta entregar para Jesus, cara? Vamos ficar de pé, vamos orar. Me perdoe, irmão, o jeito que eu falei parece que eu estava um pouco indignado. Eu não estava, não. Com o futebol, sim, eu estava indignado. Vamos ter um tempo de oração. Se você quiser orar aí, você pode orar. Se quiser orar aqui na frente, pode orar. Mas o que a gente pode entregar para Jesus, para que o mundo olhe para nós e creia no Filho de Deus, e creia que o Pai nos enviou? Como está a sua casa, a sua família reflete o caráter de Deus? Nós somos a sua noiva que espera, que anseia a chegada. Será que isso é uma verdade, irmãos? Ou muitos ainda querem casar, muitos ainda querem desfrutar de coisas? Coloca o teu coração diante do Senhor. Nós te amamos, Jesus. Se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, disse Jesus. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, Jesus, pelas tuas palavras. Obrigado, Jesus, porque você renunciou à presença, à companhia do Pai num trono de glória e veio na terra se fazer de carne, Senhor. Habitou entre nós. Obrigado, Jesus, porque tu aprendeu através da obediência, do sofrimento. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque você foi perfeito. E aquela cruz que era para todos nós sermos pregados, sermos mortos, você morreu em nosso lugar. Obrigado porque você renunciou tudo e hoje nós temos o acesso à presença. Hoje nós temos toda a autoridade no céu e na terra através do poder do Espírito Santo. Ah, Deus, perdoa pelas nossas desculpas. Perdoa-nos, Senhor, por muitas vezes murmurar. Mas que cada um de nós venhamos, Senhor, carregar a nossa cruz, dizer não para este mundo, dizer não para as riquezas dessa terra, dizer não para as coisas dessa terra, dizer não para os pecados, dizer não para o nosso orgulho, para as nossas vaidades, dizer não para tudo que o diabo oferece, ele é um mentiroso. Mas dizer sim para o teu reino, e que o teu reino venha sobre nós, que venha o teu governo. Nós não queremos somente o Jesus que nos salvou, mas nós queremos um Jesus que é o nosso rei, o rei dos reis, que diz o que nós devemos fazer, onde devemos ir, o que devemos entregar, o que devemos renunciar. Faz de nós, Senhor, uma igreja desprendida de tudo, e que possamos entregar tudo ao Senhor todos os dias. Em nome de Jesus. Libera destino, Senhor. Em nome de Jesus. Libera, Senhor, sobre nós, libera sobre a tua igreja um espírito, Senhor, de desprendimento, de liberalidade, em nome de Jesus. E que o mundo possa olhar para nós e enxergar Cristo, o Rei das Nações, Jesus Cristo, que é a expressão exata do Pai. E que a alegria, a justiça e a paz venham ser, Pai, uma realidade na nossa vida, porque esses são os benefícios do teu reino: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Batiza-nos nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, e que nós possamos ser, Pai, para ti, filhos semelhantes a Cristo, que tomam a sua cruz dia após dia,
que venhamos negar quem nós somos, se esvaziar de nós mesmos, Senhor, para que possamos cumprir o Teu desejo. Ah, Senhor, em nome de Jesus, salva, Senhor, muitas vidas. Salva, Senhor, muitas vidas através de cada irmão, cada irmã. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos e nós oramos. Nos ajuda, Senhor, para que possamos ter entendimento de quem nós somos, de que época que nós vivemos. E nos dá, Senhor, um coração que arde pela volta do Senhor. Um coração que queima, Senhor, para o grande dia, onde nós viveremos eternamente com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, assim nós cremos, te agradecemos por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém.